lutas sindicais, o Sindsercub se vê nas conquistas sociais. O Sindsercub se vê nas conquistas sociais. Uma sede estruturada, a outra está em construção. Planos, cargos e carreira e salários. Celestino, a gente sabe, como o próprio nome da instituição diz, não é um sindicato dos servidores, e aí ele congrega todas as categorias de servidores municipais. Mas nesse início de conversa eu gostaria de me ater sobre um ponto, a questão da carreira do magistério. Em que pé está hoje? Bom, nós conseguimos um plano de carreira em 2003, o nosso plano de carreira é de 2003. Em 2010, nós reformulamos o nosso plano de carreira, né? Por sinal, ficou um plano de carreira muito interessante. O PCCR. O PCCR. Muito interessante, com espaçamentos, com classes, com conjunto de classes, com conjunto de referência, um plano muito objetivo e, por demais, atrativo. Né? Tivemos com esse plano foi aplicado de 2010 até 2018. Em 2018, no auge da negociação salarial, da campanha salarial, o governo nos surpreendeu e encaminhou um projeto à Câmara em que extinguia essa carreira, né? O projeto passou na Câmara, nós questionamos os trâmites do projeto, o juiz nos deu uma liminar, dizendo que nós tínhamos razão na questão dos trâmites, só que quando a liminar saiu, o governo já tinha promulgado a lei, e aí foi implementada a Lei 752, que é a lei que extinguia o nosso plano de carreira. Um retrocesso? Um retrocesso. Eu acho que de toda a nossa história de luta no sindicato, foi o único retrocesso que tivemos. E aí nós se apegamos à luta para que se pudesse reverter esse retrocesso. Construímos um processo de negociação com o governo municipal, com o prefeito Lacerda, convencemos o governo de que ele estava errado, de que aquilo não necessariamente seria a saída, né? Nós entendíamos que o contexto em que tinha sido aplicado o plano de carreira à época não era mais o mesmo, que a gente precisava rediscutir os moldes da carreira que nós tínhamos, mas não precisava ter sido feito daquela forma. O governo se sensibilizou, né, e negociou conosco e nós construímos, né, um novo plano uma nova carreira que foi implantada no último mês e que nos deixou por demais satisfeitos em restabelecer a carreira do magistério e possibilitar a esses servidores não só um piso, mas uma carreira que possa garantir a estes um processo de valorização durante todo o seu processo de vida laboral. A questão da reimplantação da carreira, já é aquela questão do prego batido, não é? Já é uma questão já definida, não? Já passou na Câmara e o governo já fez a promulgação. E nós estamos não vai sair nos proventos desse mês, em função da reimplantação e do reajuste, nós tivemos que acrescentar 2 aditivos à folha que precisam ser feitos na primeira vez de 1 por 1. E isso aí dá um certo trabalho, como tinha os demais reajustes, tinha a convocação dos novos servidores. Deixa eu tocar num outro assunto, Celestino. A questão da paridade, a reimplantação da carreira e a ICAPREV. Essa paridade, em que pé ela está hoje? Essa paridade, ela existe até 31 de dezembro de 2003, para todos aqueles servidores que entraram no serviço público até 31 de dezembro de 2003. Nós tivemos que fazer essa negociação em que pese apenas os 20% para o vencimento base, em função da própria condição financeira do Instituto de Previdência do Servidor. Mas, mesmo assim, quando da reimplantação da carreira, a gente garante, em vez de uma paridade, 2 paridades. Infelizmente, uma parte do nosso servidor ele não entende isso. Ele não entende isso por quê? Porque ele não tem o conhecimento da situação. Alguns por dificuldade mesmo de compreensão, alguns porque não participam verdadeiramente dos ambientes democráticos onde esse debate se dá. Mas aí, por que nós vamos ter 2 paridades? Nós vamos ter a paridade no vencimento, ou seja, o mesmo reajuste que o vencimento do ativo tiver, o do inativo tem que ter, e nós vamos ter uma paridade no piso e na carreira. Por quê? Porque com o estabelecimento da carreira, tudo que for dado no piso tem que ser dado automaticamente na carreira, o que nós não tínhamos anteriormente. E isso vale para o ativo e vale também para o inativo. Então, isso é muito importante para nós, né? Para nós que fazemos movimento sindical, para nós que atuamos na luta dos trabalhadores e para nós que compreendemos
a necessidade dessa condição. Por que essa condição é necessária? Porque ela impede que nós possamos viver de forma contínua a situação que nós vivemos, por exemplo, em 2020. Né? Em 2020, como nós não tínhamos mais carreira, foi o que aconteceu. O governo federal, através da portaria, estabeleceu um reajuste de 12,84 para o piso. O governo municipal deu os 12,84 para o piso, porém para a carreira só deu 10. E ele estava amparado na lei. A gente não pode dizer que ele não estava amparado na lei, mesmo que a gente tenha discordado do que tenha sido feito em 2018, mas perante a Lei 752, eles estavam parados. Ele deu os 12,84 no piso, que era o que a portaria dizia, porém a portaria não dizia que ele tinha que dar na carreira. Agora, com a reimplantação da carreira, a nossa legislação diz que o que ele der no piso, ele tem que dar na carreira. Então, para nós, isso é fundamental. As lutas sindicais, o Sindicerpub se vê nas conquistas sociais. O Sindicerpub se vê nas conquistas sociais. Uma sede estrutural